Kumi e Laia eram conhecidos em toda a savana, não apenas por sua força física e coragem, mas também pelo carinho profundo que compartilhavam. Desde pequenos eram inseparáveis. Sempre juntos, enfrentavam as dificuldades da vida com uma união que muitos admiravam, embora nem todos compreendessem o verdadeiro poder dessa parceria. O que os tornava especiais não era apenas a força individual de cada um, mas a maneira como, juntos, pareciam capazes de enfrentar qualquer adversidade. A savana, com seu ciclo implacável de secas abrasadoras e enchentes destruidoras, era um lugar de extremos. O chão, ora coberto por uma vegetação vibrante e verdejante, se transformava rapidamente em um deserto árido. Cada membro do rebanho tinha seus próprios desafios a enfrentar. Kumi, com suas presas longas e corpo musculoso, era a imagem da força aos olhos dos outros. No entanto, poucos sabiam que, por dentro, ele carregava um medo profundo que o perseguia desde a infância: o medo da água. Um incidente trágico na juventude, quando quase foi arrastado por uma forte correnteza, o deixou traumatizado. Desde então, ele evitava atravessar rios e, quando o fazia, sempre esperava os outros irem na frente, observando de longe com o coração na garganta. Olá pessoal, confere se você já está inscrito no canal, se não já se inscreve e deixa o like. Laia, por outro lado, tinha uma coragem que desafiava seu tamanho. Pequena para os padrões dos elefantes, ela compensava isso com uma mente ágil e uma determinação feroz. Nunca hesitava diante de um desafio. Era sempre a primeira a escalar montanhas ou a cruzar áreas perigosas em busca de alimento. E, mesmo sendo menor, Laia se destacava como uma líder nata. Sua inteligência brilhava em momentos de perigo, como aquela vez em que, ao avistar um predador, ela rapidamente liderou os jovens elefantes para um esconderijo seguro, salvando-os com sua sagacidade. Embora diferentes em muitos aspectos, Kumi e Laia formavam um equilíbrio perfeito. Ela via nele mais do que músculos. Enxergava seu coração bondoso e sua vontade inabalável de proteger os que amava. Kumi, por sua vez, encontrava em Laia a coragem que ele acreditava não ter. Toda vez que havia enfrentar desafios sem hesitação, ele sentia a chama da coragem acender dentro de si. A seca daquele ano foi uma das piores de que o rebanho se lembrava. O sol inclemente transformou lagos em poças e árvores em esqueletos secos, obrigando o grupo a buscar novas terras mais cedo do que o habitual. Eles sabiam que precisariam cruzar o grande rio, agora inchado pelas chuvas torrenciais que haviam caído meses antes. O rio, normalmente desafiador, estava mais traiçoeiro do que nunca. O som das águas rugindo assustava até os mais corajosos. Ao chegarem à margem, muitos dos elefantes hesitaram, temerosos diante da correnteza furiosa. Kumi, ao ver o rio, sentiu seu medo emergir. Suas pernas tremeram e seu peito apertou. Ele olhou para a correnteza com desespero. Foi então que Laia, com sua habitual tranquilidade, se aproximou. Ela tocou sua tromba na de Kumi, como sempre fazia para acalmá-lo, e disse com voz suave mas firme: Kumi, não podemos fugir deste rio. Não desta vez. O rebanho precisa de nós, e eu preciso de você. Sei que você tem medo, mas confie em mim. Vamos atravessar juntos, como sempre fizemos. As palavras de Laia penetraram fundo no coração de Kumi. Ele sabia que ela estava certa, mas o medo ainda o dominava. Contudo, quando olhou para os olhos confiantes de Laia, algo dentro dele começou a mudar. Ela sempre acreditara nele, mesmo quando ele duvidava de si mesmo. Se ela tinha fé nele, talvez ele também pudesse encontrar força para superar o medo. Com um suspiro profundo, Kumi deu o primeiro passo na água. Sentiu a força da correnteza contra suas patas, o medo borbulhando em seu peito, mas ao seu lado, Laia nadava com destreza, guiando com sua inteligência e coragem. Juntos, enfrentaram o rio como enfrentavam a vida, lado a lado. Em um momento, uma onda quase os derrubou, mas Kumi, com um impulso poderoso,
fincou-se no fundo do rio, protegendo Laia e mantendo o equilíbrio. A correnteza rugia, mas Kumi percebeu algo novo. A cada passo o medo diminuía, não porque o rio se tornava menos perigoso, mas porque ele sabia que não estava sozinho. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, eles alcançaram a outra margem. Exaustos, mas vitoriosos, olharam para trás e viram o rebanho, inspirado pela bravura da dupla, começando a cruzar o rio também. As trombas dos elefantes erguiam-se em celebração, e o som de felicidade ecoou pela savana. Naquele momento, Kumi entendeu uma verdade profunda. O medo não era algo a ser ignorado, mas algo a ser enfrentado com coragem e, sobretudo, com o apoio de quem amamos. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com cores de fogo, Kumi e Laia sentaram-se sob uma árvore, observando o rebanho que agora os admirava ainda mais. Eles haviam cruzado não apenas um rio, mas o maior obstáculo de suas vidas, e o fizeram juntos. No silêncio do crepúsculo, enquanto compartilhavam histórias com o rebanho, Kumi percebeu que a verdadeira força não estava na ausência do medo, mas na coragem de enfrentá-lo ao lado de quem nos apoia. Dias após a travessia, o rebanho continuava sua jornada por terras desconhecidas, em busca de um novo lar. As águas haviam ficado para trás, mas a memória daquela travessia permaneceria viva nos corações de todos. Para Kumi, o medo da água que outrora o paralisava agora parecia distante, como uma sombra que se dissipava à medida que a luz da confiança e do amor ganhava espaço. No entanto, novas provações surgiam no horizonte. Durante uma noite estrelada, o rebanho avistou ao longe as montanhas dos antigos, picos altíssimos e cercados de lendas. Segundo as histórias contadas pelos mais velhos, apenas os elefantes mais fortes e sábios conseguiam cruzá-las, pois diziam que os ventos ferozes, junto com o terreno traiçoeiro, engoliam os despreparados. Para o rebanho, cruzar aquelas montanhas era a única opção, pois além delas encontrariam um paraíso verdejante, onde a comida era farta e as águas puras. Laia mais uma vez demonstrou sua ousadia. As montanhas dos antigos são apenas mais um desafio, disse ela ao rebanho, com uma firmeza que acalmava até os corações mais aflitos. Nós já vencemos o rio juntos e venceremos isso também. Lembrem-se que a força de um elefante não está apenas em seu tamanho, mas na sua determinação. Kumi, por sua vez, sentia-se revigorado. A travessia do rio havia despertado nele um novo senso de propósito. Não mais era o elefante que temia o que estava por vir. Ele agora olhava para as montanhas com uma mistura de respeito e expectativa, sabendo que, junto a Laia, poderia encarar qualquer adversidade. Enquanto subiam os primeiros trechos íngremes da montanha, os ventos realmente provaram ser implacáveis. O rebanho, em fila, movia-se lentamente, com Kumi e Laia liderando o caminho. Havia momentos em que o vento os fazia quase perder o equilíbrio, mas cada vez que isso acontecia, Kumi fincava suas patas no chão, solidificando-se como uma rocha, ajudando aqueles que vinham atrás. Laia, com sua inteligência, orientava os mais jovens sobre onde pisar, evitando que as pedras soltas os surpreendessem. A jornada pelas montanhas foi longa e extenuante, mas ao final, o grupo emergiu vitorioso mais uma vez. Ao alcançarem o cume, puderam avistar ao longe o Vale Prometido. Lá embaixo, estendia-se um tapete verde de grama, com riachos cristalinos serpenteando pelo solo fértil. Era o paraíso de que tanto falaram. O rebanho comemorou, erguendo suas trombas em um uníssono de alegria. Naquele momento, Kumi e Laia perceberam algo essencial. A verdadeira jornada não estava nas distâncias percorridas ou nos desafios superados, mas no que cada obstáculo lhes havia ensinado sobre si mesmos e sobre a força que é construída através da união e da confiança mútua. A moral da história de Kumi e Laia é que a verdadeira força não reside na ausência de medo, mas na coragem de enfrentá-lo com o apoio daqueles que amamos. Quando unimos nossas habilidades e confiamos uns nos outros, podemos superar até os desafios mais assustadores.
Juntos, somos mais fortes do que sozinhos, e o poder da confiança, parceria e coragem compartilhada nos permite conquistar o impossível. Não é a ausência de fraquezas que nos define,